Olá! Você já imaginou que o conjunto de palavras poderia constituir um universo inteiro? E se algumas palavras pudessem expressar diferentes sentidos? Formariam então novos universos? Esse é o nosso estudo de hoje: a polissemia e a ambiguidade das palavras e as possibilidades universais que elas trazem. Seja bem-vindo ao nosso estudo de língua portuguesa. Pegue seus cadernos e lápis e vamos lá. Observe essas imagens. O que elas sugerem de ideias ambíguas ou polissêmicas, ou seja, mais de uma ideia contida em uma imagem apenas. A primeira imagem no canto esquerdo, se observar com atenção, você vai enxergar ali dois rostos se aproximando na parte preta e no trecho branco seria uma espécie de vaso. Ao centro há um rosto de uma mulher na imagem do meio e em torno dela parecem dois cavalos se encontrando. Na extremidade direita, você vê duas pessoas com as mãos se tocando na sombra, mas se observar a imagem do fundo, a ideia talvez seja de uma caveira, de um crânio. Isso se assemelha muito a algumas palavras que podem ter um sentido ou outro, mesmo que aplicadas numa mesma frase. Vamos ver como isso funciona. Tudo em cima, seu Gregório? Tudo! Bom, nessa tirinha aqui, o que será que significa o tudo em cima do primeiro personagem? Provavelmente ele quis dizer se está tudo bem, certo? E o segundo personagem diz ali, tudo, quer dizer, os preços estão lá em cima. Então, aqui, um duplo significado para o trecho, tudo em cima. Isso é ambiguidade. Olha um outro caso ali embaixo. Só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca. Que provavelmente o pai esperava que o menino buscasse uma ferramenta ali, uma peça para poder encaixar na rodinha do caminhão. E o menino vai buscar a porca, só que o animal, o porco. Vamos, Rosinha, é só por um instante, o menino diz para o porquinho. Então, aqui mais um exemplo de ambiguidade. No canto direito ali, vendo o pôr do sol, há um menino carregando uma placa escrito vendo pôr do sol. E uma personagem diz a ele, quanto quer pelo pôr do sol? E ele responde, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Quer dizer, vendo com os olhos, né? E ele continua ali caminhando com a placa e dizendo, aproveite para você ver também. Então, viu como uma mesma palavra colocada numa forma na frase pode significar às vezes coisas diferentes, mesmo estando na mesma frase? Isso aí é a polissemia ou a ambiguidade. E no Enem? Enem é uma prova muito conhecida, né? E há essa questão aqui que é uma questão clássica dessa banca, que diz assim, rede social. Na rede há um homem, uma mulher e várias crianças na rede. Seria uma rede dessas de se deitar, né? E observamos que ela tem vários remendos, ou seja, é uma rede provavelmente simples, precária, né? Porque parece que ela foi costurada várias vezes. Talvez essa família não tenha condições de comprar uma rede nova. E aí o personagem, ele que provavelmente é o pai das crianças, diz, rede social aqui em casa é outra coisa. Ou seja, é uma rede em que muitas pessoas estão dentro dessa rede literalmente, mas está fazendo aí um paralelo com o significado de rede social, Facebook, Instagram e redes que nós estamos acostumados vindas da internet. E que com certeza essa família não tem condições de ter uma rede social, porque não tem condições de ter acesso à internet. Então, o texto também é um pouco crítico nesse sentido.
A polissemia e a ambiguidade, então, são justamente essas ferramentas de significado amplo de uma mesma palavra. A ambiguidade, por sua vez, seria o resultado de uma má construção da frase, uma construção não intencional. Por exemplo, ali, olha, o pai discutia com o filho sobre sua educação e o guarda conduziu o garoto para a sua casa. Seria a casa do garoto ou a casa do guarda? Seria a educação do pai ou a educação do filho? Essas frases com certeza foram mal escritas no sentido de que a pessoa quis expressar algo e acabou deixando ambígua a ideia. Ambi quer dizer dois. Então houve ali dois sentidos. Com certeza um deles não era o pretendido por quem criou as frases. Do outro lado temos a polissemia. Normalmente a polissemia é intencional e ela também tem vários sentidos. Vamos ver alguns exemplos aqui na frente. Da ambiguidade primeiro. Aqui é uma explicação mais teórica, né? Que diz ali, ambiguidade é a característica de uma palavra que tem duplo sentido e gera dúvida quanto ao seu significado. Então, às vezes o ouvinte ou o leitor pode ficar em dúvida sobre o que aquela frase realmente quer dizer. Isso é muito perigoso em produção de texto, né? Inclusive texto comercial ou alguma redação que você escreva. Se estiver ambígua, pode confundir o leitor. Isso não é uma boa coisa para um texto ser fluente. E a ambiguidade pode ser lexical ou estrutural, que significa léxico, na escolha de palavras, de léxicos, ou a estrutura, quer dizer a forma, a posição da palavra naquela frase. Veja bem, João foi atrás do táxi correndo. Nesse caso, temos a ambiguidade. Qual seria? O João poderia estar correndo ou o próprio táxi estar correndo. Então, aqui, como resolver isso? Podemos fazer assim. João, correndo, foi atrás do táxi. Quer dizer, o personagem ali, a pessoa João. Ou então, João foi atrás do táxi que passou correndo. Quer dizer que o táxi é que estava em velocidade e não o João. A mesma coisa acontece aqui. Ana encontrou o gerente da loja com o seu irmão. Nesse caso, irmão da Ana ou irmão do gerente. Mesma situação. E a situação número 3. O meu pai foi embora da loja de sapatos. A loja vende sapatos ou o pai foi embora da loja calçando sapatos, certo? Aqui poderíamos também seguir dois caminhos, duas direções. Meu pai, calçando sapatos, foi embora da loja. Ou meu pai foi embora da loja que vende sapatos. Então, olha só, como que é possível reescrever uma frase que é ambígua? É interessante sempre repensar para não dar uma ideia que não se pretende na frase. E a polissemia? Bom, por sua vez, a polissemia normalmente é empregada de forma intencional. E ela apresenta significados múltiplos, justamente porque o prefixo poli quer dizer muitos, tá? Exemplos de algumas palavras polissêmicas que nós usamos assim diariamente. Cabo, que pode ser um posto militar, pode ser um acidente geográfico, pode ser também cabo de vassoura, de faca, de tesoura, enfim. Banco, pode ser uma instituição comercial onde você faz transações, né, financeiras. E também o assento, o lugar onde você se senta para, sei lá, assistir uma videoaula, por exemplo. E a manga, que também pode ser uma parte da roupa, uma fruta. E existem vários outros exemplos, né? Aqui são só alguns casos para ficar mais claro. Porém, em algumas situações, a ambiguidade ou a polissemia podem dar resultados não desejados. Olha esses casos aqui. Caso 1, cabeleireiro, só espaço, mente aos domingos. Cabeleireiro, somente aos domingos.
Da forma como está escrito, dá a ideia de que o cabeleireiro só fala mentiras aos domingos. Nos outros dias ele fala a verdade. Com certeza não foi essa a pretensão do autor aqui deste anúncio, né? Quer dizer que, queria dizer ali que esse cabeleireiro atende apenas no domingo. Outro exemplo, não atendemos sem camisa. Né? Aqui dá a impressão, provavelmente é para dizer que não atendem clientes que estejam sem camisa, mas dá a impressão de que os atendentes também não atendem se não estiverem usando roupa, usando camisa. E ali um último caso, favor não conversar sobre os alimentos. Mesma coisa, né? Ali provavelmente é um restaurante e pede para você não falar perto dos alimentos que vão ser servidos para outras pessoas e saliva no alimento, né? E da forma como está escrito, dá a impressão de que é para você não falar sobre, não usar os alimentos como assunto de uma conversa. Então, viu, às vezes a polissemia ou ambiguidade podem dar ideias desastrosas ou criativas, como nesse caso aqui. Olha, da funerária. Nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Por que será, né? Outra ideia criativa aqui do chocolate garoto. Então, tem um coraçãozinho com escrito garoto. No dia dos namorados, não fique sem o seu garoto. E por outro lado ali, ó, uma propaganda de pasta de dente. A escolha prudente. O Colgate, total. Então, a escolha prudente, a palavra prudente significa a escolha responsável, consciente. E ao mesmo tempo, se você ouvir a palavra, dá a impressão de que significa para o dente. E justamente a pasta é para isso, para limpar os dentes. Então, às vezes também podemos utilizar métodos criativos e, nesse caso, com certeza intencionais. Algumas questões aqui. Doutor, acho que quebrei meu braço em 2 lugares diferentes. E aí o doutor respondeu: bom, se eu fosse você, não voltaria a esses lugares. Então, pessoal, aqui fica muito fácil, né? Nessa imagem, há um problema de quê? Dá um stop no vídeo e responde, mas tenho certeza que você não terá dificuldade. E a resposta é letra B, ambiguidade. Justamente pela ideia ali de quebrei meu braço em 2 lugares. Ela estava se referindo à estrutura do próprio braço, né? E o médico entendeu 2 espaços físicos de uma casa, por exemplo, e não falando do braço da paciente. Certo? Muito bem. E aí, então, vamos de mais uma situação. Tirinha do Garfield, muito comum cair em provas, né? Como está a costela? O John chega aqui numa churrascaria, provavelmente, e pergunta para a moça, para a vendedora. Ela responde: me dói um pouco. E o John responde: eu quis dizer a costela da vaca. E a mulher: eu sei lá, você acha que eu tiro radiografia das costelas que eu cozinho? O John responde: pois deveria, a vaca é um ser humano como qualquer outro. E o Garfield: eu me recuso a participar dessa conversa. Nesse caso aqui também, né, gente? Então, a costela, lógico que o John estava se referindo a um prato que ele gostaria de se alimentar. E a funcionária entendeu que estava falando da costela dela própria, né, do corpo dela. E qual seria a ideia, então, polissêmica? Qual palavra dentre essas opções? Bom, se você selecionou letra C de costela, está correto, porque é a costela aqui que dá ideia dupla na situação. Então, muito obrigada pela sua presença na nossa discussão virtual sobre um pouquinho mínimo do universo das palavras. Espero que tenha te ajudado a entender melhor a polissemia e a ambiguidade. Aproveite para observar essa imagem, o que você encontra de ideias ambíguas ou polissêmicas.
Até logo e bons estudos para você!